Começando mais uma edição de Fiscalização Pública aqui na sua TV Câmara, canal 4 da NET TV. Começando sempre agradecendo a larga audiência de toda a cidade, a você que nos prestigia assistindo aqui a TV Câmara. Hoje recebendo a vereadora Lorene. Vereadora, muito obrigado pela presença mais uma vez. Prazer receber a senhora aqui. Eu que agradeço, Vavá, a oportunidade, e a todos que nos assistem na TV Câmara, que possam acompanhar aqui o nosso bate-papo e falar sobre o trabalho. Legal, e é um momento importante que a senhora presta contas ao cidadão, a quem está nos assistindo, enfim, aos eleitores, do trabalho, do dia a dia, que é um dia a dia muito corrido, né, vereadora? Sim, é bem maluca aí a rotina, né? A gente se dedica integralmente a fazer o trabalho de fiscalização, de legislar, estudar os assuntos e receber as demandas da população de Taubaté, e isso leva realmente muito tempo. Tem que ter o tempo de descanso também, né, Vavá? Sim. É importante a gente comentar, tocar nesse assunto, legal, interessante, porque a gente precisa educar as pessoas, né? Eu acho, assim, o cidadão em geral, o ser humano mesmo, nesse dia de hoje, com tecnologia, a gente está muito acostumado às coisas muito rápidas, interativas e respostas imediatas, perfeito. O mundo, a vida vai ficando assim e isso não é saudável, né? As pessoas, ao longo dos anos aí, estão se mostrando adoecendo com essas novas precisa de um tecnologias. Tempo para relaxar, tal. Às vezes a pessoa manda o WhatsApp e fala, mas você não respondeu naquele minuto, gente, mas não é assim, né? Não é. E comigo não funciona. Acho que as pessoas já estão aprendendo. Os meus amigos já aprenderam. Porque eu olho uma vez por dia à noite, quando eu chego em casa. Às vezes nem isso. Então, aí fica lá, não respondeu no dia. Comigo já está até parando a reclamação já, porque já virou rotina. Mas a gente dá, diferente disso, no trabalho, na vereança e tal, no legislativo, a gente dá sempre o retorno para a população, que é muito importante. Sem dúvida. É que sim ou de que não conseguimos atualizar alguma informação, fazer com que a pressão aconteça para algum serviço público melhorar, regulamentar, ainda que a gente não consiga, é importante sempre prestar contas e dar retorno, né? Com certeza. Bom, vamos lá, a sua primeira atuação, que foi uma representação do caso Odila, um caso que tomou notoriedade, foi para a imprensa, enfim, o caso da fila, né, do pagamento dos benefícios da dona Odila. Então, isso foi assim, como você disse, público e notório, discrepante demais, né? A população pega hoje em dia, graças às ferramentas e mecanismos de transparência, teclinha em que eu bato. Me lembro no primeiro programa que eu contei para você já, as nossas duas primeiras leis protocoladas aqui na cidade, de minha autoria, foram com relações à transparência na educação e na saúde, nas listas, para que a cidade possa avançar, evoluir e passar de um patamar em que as coisas acontecem, às vezes, ao bel prazer ou à organização interna, para que elas passem a ser transparentes e de acesso à população. E tendo acesso à população, não tem jeito, a gente pega os erros e as falhas. E é para isso que tem que servir esses mecanismos. E não é para a gente só repudiar e apontar falhas, né? Todo mundo está passivo de errar em algum momento, sim, mas aí sendo apontadas, que a gente possa corrigir essas falhas e que sejam tomadas as providências. E aí foi identificado esse super salário dela, que verificou se era licença-prêmio, e o agravante, passando na frente de toda uma lista de mais de 1.000 funcionários públicos do município que aguardavam ali suas licenças, que às vezes eram de valores muito menores do que os quase 80 mil reais da licença-prêmio da senhora Odila. E aí, discrepante, saiu no jornal, foi amplamente debatido. O valor chamou atenção. Foi a primeira coisa que todo mundo se ateu, né? Nossa, o valor, que valor é esse? Exatamente. E aí chamou a atenção assim, saiu na mídia, foi amplamente debatido aqui na Câmara Municipal, os vereadores em geral fizeram seus apontamentos e foi muito positiva a discussão, tinha que ser tomada alguma ação. Ela foi agravada e ampliada a magnitude com aquela falha do ex-prefeito Bernardo Ortiz, que é pai do prefeito. Até nós fizemos uma moção de repúdio também, a minha
minha não foi aprovada, porque os vereadores discutiram, acharam que eu peguei um pouco no pé do prefeito municipal junto. Aí eles fizeram outra moção que foi aprovada. Eu votei também na moção dos outros vereadores. Mas a gente tem que entender, e é verdade, qualquer um que lida com a administração pública é capaz de referendar o que eu vou dizer aqui. O senhor José Bernardo Ortiz, pai do prefeito, embora a gente não deva de jeito nenhum culpar o prefeito municipal pelos atos do pai, que ele não é responsável de forma alguma, mas há relação sim desse senhor com a administração pública municipal, né? Qualquer um que entrar, eu enquanto cidadã tive a oportunidade 2 ou 3 anos atrás de um dia na Secretaria de Cultura do município participar de uma reunião em que de repente abre-se a porta e era o pai do prefeito, que entrou, sentou e ali ficou, né? Como sendo o ambiente da casa dele mesmo. Às vezes né, a relação que se tem e acontece isso, infelizmente. Mas agora talvez tenha diminuído a frequência, ele está num avançar da idade aí também, né? Mas foi agravada a situação. A gente representou o Ministério Público porque fizemos os estudos para entender se de fato estava errada a denúncia. De novo, nesse sentido que a gente disse aí, o mundo está imediatista, as pessoas ficam cobrando lá na rede social. Sim. E aí, vão fazer o quê e tal? A gente tem que fazer com responsabilidade. Lógico. Então, erros, problemas da cidade, infelizmente, eu e todos os outros 18 vereadores recebemos cotidianamente, com frequência, porque, infelizmente, há muitos problemas. Se a gente fosse ficar falando de todos, também a gente só ficaria falando dos problemas e, na verdade, a gente praticamente só faz isso. Também porque é o papel do vereador. A gente não está aqui para ficar ressaltando coisas boas e aplaudindo, infelizmente, né? Vai ter gente que faça isso, mas nós estamos aqui para entender os problemas e tentar buscar soluções, apontar, fiscalizar. Representamos e, junto nessa representação, além da licença-prêmio, do cortar a fila, nós aproveitamos nos estudos que fizemos, acabamos por verificar a questão do nepotismo, né? Porque a senhora Odila, ela responde por secretária de Finanças, mas oficialmente ela está formalmente, né, documentalmente, ela ocupa o cargo de diretora de Finanças. E como diretora de Finanças, ela não poderia ter parentesco nem afetivo, que é o caso de madrasta, né, parentesco afetivo de acordo com a lei, ela não poderia ter parentesco com o prefeito. E como secretária ela poderia, porque é um cargo de escolha política, né, de confiança. Sim. Então aproveitamos e foi uma segunda parte da denúncia, isso? Da denúncia. Sim. E como é que está o proceder dessa denúncia? Quer dizer, agora a senhora aguarda o Ministério Público se manifestar, é isso? Se manifestar. Essa é uma das que já foi acolhida. Mari está aqui comigo, minha assessoria. Estou vendo aqui, Mari, porque eu não lembro. Foram algumas. Obrigada, Mari, por estar aqui acompanhando a gente. Aqui nos bastidores, isso. Né? A gente fez, acho que 4 ou 5 representações nesse meio tempo, e eu não lembro 4 representações, porque algumas delas já foram acolhidas e a gente teve o retorno documentado do Ministério Público, outras ainda não teve o assunto, e uma delas a gente teve o retorno dos médicos. Essa foi o retorno positivo, de que foi acolhida. Eu não lembro se falei no primeiro programa. Essa dos médicos, o que seria? É o seguinte, bom, para concluir do caso Odila, a gente posso verificar aí no nosso intervalinho até se ela já foi acolhida ou está aguardando lá o Ministério Público se manifestar, de investigar. Aí quando a gente representa, a gente apresenta um fato ao Ministério Público. Ele pode acatar ou não. E ele pode acatar ou não, investigar ou não e tudo mais. Este caso dos médicos foi o seguinte, a gente verificou a demanda grande do pessoal na saúde, da população que utiliza. Eu também utilizo o sistema público. Às vezes a gente chega na unidade de saúde, 7h30 da manhã é o horário que é marcado, né? E aí começa o médico a atender às 9 horas da manhã, porque não chegou, enfim, isso na unidade de saúde. Mas o contrato em si, que a gente pegou aí nessa representação, nessa fiscalização, ele é das UPAs, do São Marino, do SECAP e o pronto-socorro municipal. E o que acontece? É um contrato de 35 milhões ou perto de 35 milhões de reais. Esses médicos, eles são contratados, né, terceirizados. São cerca de 60 médicos por um prazo de 15 meses, este valor do contrato, 35 milhões de reais, e não tem como fazer o controle
da prestação desse serviço, desse contrato. Né? Quando a gente contrata lá, a prefeitura contrata uma obra, ela mede em que etapa a construtora está da obra e vai pagando de acordo com um cronograma financeiro e tal. E no caso da contratação desses médicos, a gente primeiro fez o questionamento para a prefeitura, enviamos requerimento, tivemos o retorno da própria prefeitura de que não há sistema de ponto para medir a frequência desses médicos, é só ali na se ficha. Eles vão ou não. Né? E se eles estão chegando no horário, se eles estão cumprindo o tempo determinado para atender a população que fica lá esperando, né? E aí a gente avaliou essa questão, entendeu que era importante que chega na ponta, né, do serviço que é prestado ao cidadão e que às vezes, muitas vezes, infelizmente, está sendo problemático, né? As pessoas esperam por muito tempo, enfim. E aí a gente representou. Essa é uma das que já tivemos o retorno do Ministério Público, de que ele vai dar andamento à investigação. Teria que ter um horário, não sei se tem nesse caso, para o médico entrar, ele se apresentar no posto, né? Na UPA, enfim. É relação muito complicada a gente 7 tem. da manhã, enfim. Exatamente. E é uma relação muito complicada, né, Vavá? A da classe médica em geral. São profissionais excepcionais, que nós precisamos deles pela vida, né, das pessoas, do ser humano em geral, salvam vidas, fazem um trabalho muito bonito, mas é uma relação bastante complicada, porque às vezes o médico, ele tem o consultório, ele atua num hospital privado e ele também atua num hospital público, no serviço público. A gente tem essa tendência aí, analisando o cenário, de que eles fazem isso com vistas à aposentadoria, algo que hoje ainda está em risco aí para toda a população. Precisava ser fiscalizado, Precisava ser fiscalizado, porque aí ele faz isso, trabalha em 3 empregos. Naquele que ele precisa faltar, dá uma dor de barriga, ficou difícil, ficou cansado, está precisando dormir, em qual que ele vai faltar? No consultório dele, no hospital privado ou no serviço público, né? Então, infelizmente, às vezes o serviço público acaba sendo penalizado aí por essa situação. Muito bem, a gente volta, já vamos fazer um rápido intervalo, você não ouse a trocar de canal, você está a bordo do Fiscalização Pública aqui na TV Câmara, canal 4 da NET TV, a gente conversando com a vereadora Lorene, obrigado mais uma vez pela presença, vamos ao intervalo, a gente volta já já.